E, cara, como é que a publicidade, assim, mudando um pouco agora pra publicidade, que você faz isso muito Hã. bem também. Como é que ela Então, começou a como é que ela entrou na sua vida, assim, cara? por quê? Que eu te falo, eu sempre aí é que tá, eu sempre tive ouvido muito bom. Eu sempre gostei de áudio, e não tô falando que eu tive ouvido bom porque eu sou foda, não, porque meu ouvido realmente eu pegava muito fácil as coisas e tal, e eu tinha facilidade de edição e tal. Então, nisso eu sempre disse, eu era muito melhor operador que locutor. E aí, cara, eu ouvia muito outros locutores, porque eu gostava de ouvir locutores bons, por causa do meu pai, eu conhecia muitos amigos dele, então eu estudava a locução, mas não queria fazer, nem achava que poderia, mas eu gostava, porque eu pegava a voz dos caras, editava e tudo mais. E, comecei a fazer locução. Porra, comecei a fazer locução, eu tenho que saber o que que vai pra onde vai a locução, não é só isso aqui, não é só falar em rádio, tem outros caminhos. E eu já ouvi as locuções do Franco Neto, que é interpretação absurda, né. Eu lembro muito bem, cara, que quando eu entendi que o que eu estava fazendo era a locução, não é só a rádio, né, então Uhum. eu pra onde vai? Aí eu lembro que foi bem nessa época, cara, que eu estava começando na rádio, e aí meus planos começaram a mudar, porque até então eu só pensava em áudio, em cuidar dessa parte de mexer com sonoplastia, aprender softwares novos e tal. Aí eu sempre fui assim, quando eu quero aprender uma coisa, eu vou fundo naquilo que eu quero aprender. Isso é uma coisa que eu preciso entender daquilo que eu estou falando, então eu quero Sim. saber o que está acontecendo. E aí eu comecei a ouvir muitos locutores, e é óbvio que eu entrei no site do Clube da Voz. Então eu era o maior frequentador daquele site, eu ouvia os caras. E eu já tinha os meus preferidos de sempre, que eu também já ouvia antes, né, como meu pai era locutor, eu já sabia de quem era bom, quem não era. Ouvia, puta, Viviane, ouvia Irineu Toledo, ouvia Ferreira Martins, Cacá, esses caras, eu ficava ouvindo: "Caralho, esses caras são muito bons, velho". E eu tô achando que eu sou locutor, que bosta, né. Mas chegava num ponto, assim, que eu ouvia e falava: "Não dá mesmo pra fazer isso. Como que esse cara fez essa interpretação desse texto aí? Que ele fez ali? Que ele, tipo, a voz dele é muito boa". Então eu ficava pensando, falava: "Pô", mas aí eu comecei a imitar. E é onde eu digo, você precisa ter, isso aí é o norte que você tem que ter, depois você para. Aí você cria a tua Sim. personalidade e sai fora, né, porque tem nego que vai imitando pra vida inteira. Mas as minhas referências, além da rádio, na rádio é uma coisa, mas eu percebi que publicidade era melhor, financeiramente falando, e que era mais legal de fazer, porque o rádio, na Jovem Pan FM, vou fazer uma chamada, porra, é sempre igual, uma vinheta, Jovem Pan 100,9, não sei o quê, chamada, neste final de Britney Spears, no Morumbi, era tudo igual. É. No AM, eu tinha que pegar um texto e começar a ler, presidente Jair Bolsonaro diz que então eram 2 tons, cara, e não tinha muito o que fazer e não podia fazer. O Jornal da Manhã não podia inventar interpretações diferentes, e Era nas aquilo e vinhetas era toca o aquilo. barco. E na Jovem Pan os caras queriam que eu fizesse as vinhetas pesadas, Léo, pesadão, 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 então eu só fazia aquilo pesadão, pesadão, pesadão. E a publicidade te dava a oportunidade de fazer outras coisas. E eu falava: "Pô, isso aqui é legal, aqui é o estudo da profissão". E aí eu, porra, ouvia muito e começava a gravar, e ouvia e gravava e ouvia, e eu falava: "Porra, meu, esses caras são muito bons, eu nunca vou chegar nisso". E foi nisso, Bruno, ouvindo e gravando e copiando o que os caras faziam, às vezes eu até mostrava pra eles, falava assim: "Ó que eu gravei, ó que você gravou, eu fiz igual, dá uma ouvida aí. Ô filho da puta, vai tomar meu lugar daqui a pouco e tal", mas assim, brincando. Foi isso, aí eu montei um portfólio fake, porque eu não tinha feito nada em publicidade ainda, era tudo mentira, mas eu peguei alguns textos e escrevia, ouvia, escrevia e gravava, e montei o meu próprio portfólio mesmo. E comecei a mandar pra produtora, pra tudo que é lugar. Até que um responde, outro responde e tal, não sei o quê, e foi bem aos poucos, cara. Eu fui entrando assim, um conhecendo aqui, outro ouvindo ali.